aos seus olhos, na sua visão, Bernardo, o que é teologia da libertação? Olha, Tiago, é muito complicado porque todos os teóricos, os estudiosos que eu vejo tentam definir a teologia da libertação como teologia. É claro que não dá para mudar mais o nome dela. Esse é o nome que ela tem, as pessoas É entendem heresia, né? entendem quando a gente fala, né, teologia da libertação. Mas eu não entendo que ela pode ser definida como uma teologia. Ela tem nome de teologia, mas ela não pode ser definida como teologia. Também não pode ser definida como ideologia, porque ela não é apenas um discurso, ela não é apenas uma ideia, ela é um movimento político, né? Mas não é apenas político, ele também é eclesiástico, ele também é social, né? Principalmente, né? Então eu diria que ela é um movimento. Travou. Deu uma travada, vamos ver se vai retornar aqui ou não. Caiu e voltou para mim aqui. Eu acho que o computador trocou de rede sozinho aqui. Ah, tá. Desculpe aí, pessoal. Agora que eu Não, vi aqui, ele estava trocando de rede sozinho. Mas, ou seja, ela é voltando, né? Ela é um movimento que busca utilizar-se da igreja, ou utilizar a igreja para fins revolucionários. É um movimento que busca, porque ele está o tempo inteiro nessa tentativa, né? Para usar a igreja para fins revolucionários. E revolucionário eu entendo como aquele que deseja criar rupturas, que deseja que deseja estabelecer uma nova situação completamente desconectada da anterior, por isso eu falo de ruptura. Revolucionário é aquele que pensa em concentrar poder, né? É aquele que pensa em abolir aquilo que veio antes. Enfim, por isso que eu falo de ruptura. E é um movimento porque é uma coisa vamos dizer assim, em constante mutação, eles não param nessa busca, né, por utilizar a igreja católica, obviamente, né. Então eu defino isso, não é apenas marxista, não é apenas comunista, porque ela pode mudar de cara. Então eu tô tentando encontrar uma definição que seja clara, mas eu acho que essa é a que mais se aproxima da descrição da realidade, não do que ela é, porque o discurso ele veio depois da prática. Antes de existir teologia da libertação nos anos 70, oficialmente, nos livros, do lado do padre Gutierrez, padre Asmo, padre o segundo Galileia, esse povo todo, já existia a prática comunista de cristãos aqui na América Latina. O que os teólogos da libertação fizeram foi se apropriarem daquele discurso, daquela prática e dar a eles uma forma de pensar. Nossa, que chuva. Mas eles não criaram um movimento esquerdista marxista, entendeu? A teologia da libertação não cria isso. Até porque, se a gente for estudar, por exemplo, Boff, ele foi beber na Alemanha e depois ele veio para cá, né? Ele estudou lá. Isso. Ele estudou na Alemanha, estudou, se não me falha a memória, em Louvain, na Bélgica, não é? Onde ele foi aluno do Gutierrez, né? Então, inclusive, ele foi aluno na Áustria, se não me falha, na Áustria, eu acho. Foi aluno de Karl Rahner, que é um antecessor, vamos dizer, um avô da teologia da libertação. É o cara que, vamos dizer, criou os fundamentos que permitiram o nascimento da teologia da libertação dentro da igreja, né? O Rahner é um dos personagens mais importantes e esquecidos. Inclusive, eu dedico um pedaço considerável do filme, né, pensando que é um filme de 2 horas, para um personagem, eu dedico acho que bastante tempo a ele. Eu vou dedicar-me mais a ele no livro, eu vou ter mais tempo daí para poder tratar das ideias dele, expor com calma. Mas o Rahner foi professor do Boff e foi professor do Gustavo Gutierrez também, né? E o Rahner era aluno do Heidegger, que era aquele existencialista nazista maluco. Enfim, é longa história.